som do esporte, o Sport Center. Esse é uma marca mesmo forte. Começamos com um som espetacular, a narração do João Guilherme para o gol do Vitor Roque. Aliás, o Vitor Roque está ouvindo neste momento e nós vamos mostrar daqui a pouco como o autor do gol do Furacão reagiu a essa narração maneira, como se diz no Rio de Janeiro. Hoje é dia de rock. É? Quem falou que o rock tá fora de moda? Tá pensando o quê? Ai, você, Rock! Não é? Cruzamento do Vitinho, gol do Vitor Roque. E sabe que interessante? Depois nós vamos mostrar, né, com mais detalhes. Havia, se não estiver enganado, 7 jogadores do Atlético naquele momento ali, ou dentro da área ou rondando a área do Estudiantes. Quer dizer, aquela coisa assim, é o último lance, vamos ver o que acontece. E aconteceu algo extraordinário, sensacional, né? Atlético, Furacão. Foi Furacão, hein? É. Furacão na semifinal pela segunda vez na história. E já que sempre a gente começa assim, como antes de entrar no ar eu acabo sempre cometendo algum texto no nosso blog, eu coloquei lá, né, Atlético e Filipão, 2 gigantes, né, tem de respeitar no caminho do Palmeiras na semifinal. E o Filipão, esse merece depois um papo à parte, né? O Filipão é uma fênix. Quando você acha que agora já foi, acabou, ele vai ficar quietinho, se aposentar, como a gente fala. Gostei. Aí ele reaparece, volta e mais uma vez, 6ª semifinal, né? Do Filipão. Gostei dessa, hein? Fênix. Não é? É. Valeu. Ó, vamos falar muito ainda da classificação do Furacão, que vai pegar o Palmeiras na semi. Do outro lado, Flamengo contra a Vélez Sarsfield, as semifinais da Libertadores. Primeiro jogo já neste final de agosto. Então são 3 campeões já da Libertadores e um... E quer ser. Já levou 2 sul-americanas. 2005 chegou à final. Vamos lá, vamos começar exatamente então com a classificação histórica do Atlético Paranaense, que não chegava à semifinal desde 2005, quando foi vice-campeão contra o São Paulo. O Estudiantes não perdia em mata-mata em casa, nunca tinha perdido. 24 jogos e conheceu a derrota contra o Furacão, que chegou soprando em Buenos Aires. Buenos Aires não, em La Plata. Vamos lá, quem estava lá também é o Eduardo Afonso, que conta pra gente tudo sobre essa noite histórica pro Furacão. Vai, Xará! Fiquei triste. Olá, Edu Elias, meu xará, tá tudo bem com você? Um grande abraço a todos. Alô, Antero, meu amigo Antero, que bom revê-lo no Sport Center. Um grande abraço para você também. Aqui em La Plata, no Uno, deu Atlético Paranaense. Pela segunda vez na história do clube, vai disputar a semifinal da Comebol Libertadores. A primeira ocorreu em 2005. Agora, a tentativa de chegar à decisão e conquistar o título inédito será contra o Palmeiras. Primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo na capital paulista contra o Verdão. O jogo foi tenso. Clássico de Libertadores, né? Aquela tensão, aquilo tudo que acontece numa partida decisiva, com pressão da torcida, com pressão do time da casa. Mas o Atlético Paranaense foi valente, suportou a pressão, teve um gol anulado pelo VAR da equipe do Estudiantes, muita confusão, e depois no finalzinho, quando o Estudiantes se atirou para frente em busca da vitória, Vitor Roque acabou numa dividida de cabeça com o goleiro, marcando o gol da classificação, o gol da vitória. E nós acompanhamos depois da partida personagens desta classificação do Furacão. Alguns jogadores e também o técnico Luiz Felipe Scolari, que vai para a sua 6ª semifinal de Copa Comebol Libertadores. Para mim, que já tenho a minha ida terminada para o fim do ano, praticamente, eu digo que foi uma das vitórias mais emblemáticas de toda a minha carreira. Muito contente, muito satisfeito e terminar assim como a gente está terminando é muito bom. Nós estamos mostrando à torcida do Atlético que ela pode confiar, que ela pode vir conosco, que ela pode participar conosco, principalmente nos nossos jogos em casa, que nós vamos fazer o máximo possível para conseguirmos vitórias que vão dar a eles aquela satisfação que hoje nós tivemos aqui. Primeiro, quero agradecer a Deus que tem me sustentado, que tem me dado força para estar aqui. E muito feliz, né? Muito contente por ter feito o gol, o último minuto e pro vestiário comemorar a classificação aí com o time. Acho que nosso time entendeu bem a tônica do jogo, 180 minutos, então nada foi decidido no primeiro jogo. A gente sabia que nosso time tinha condições de chegar aqui e ganhar o jogo. Nosso time tem um potencial muito grande, jogadores jovens com um potencial muito bom. E foi muito bacana porque o nosso time não desistiu. A gente sofreu uma pressão
de bolas paradas, eles acertaram a trave, depois fizeram um gol que foi anulado. Mas a gente soube ler muito bem o jogo, soube jogar o jogo dessa forma e fomos coroados com o gol do Vitor Roque no final. O torcedor merece, né? A gente vem 7 anos tentando chegar na semifinal. Agora é se abraçar e comemorar um pouco, porque final de semana temos outra pedreira, né? E temos condições de buscar coisas maiores do que isso de hoje. É isso, Edu Elias. Agora o Furacão sai nesta sexta-feira direto para o Rio de Janeiro, joga contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e depois pega o Flamengo em Curitiba no meio da próxima semana, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Não dá nem para saber o que o Felipão vai fazer. A alegria, por enquanto, é pela classificação na Conmebol Libertadores. Semifinal contra o Palmeiras. Dos 4 semifinalistas, o Furacão é o único que corre atrás do título inédito. Aqui de La Plata, na Argentina, voltamos com a sequência do Sport Center. Sensacional, Xará! O garoto tá voando, Antero. 17 anos apenas. O Vitor Roque já tem números importantes. A maior contratação, em termos de valores, na história do Furacão, né? 19 jogos, 42 minutos por jogo, 6 gols já marcou, 1 assistência, 115 minutos é o que ele leva para participar de um gol. Fez o gol decisivo contra o Estudiantes, 1-0 no finalzinho. Havia feito 2 contra o Atlético Mineiro na virada pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. O menino tem estrela, hein? Tem estrela, tem qualidade, né? Isso que é mais importante. Você percebe um futuro assim bem promissor para ele. Que bom, que legal. Algo que acontece no mundo todo, eu sei, mas muito corriqueiramente, historicamente aqui no Brasil. A gente sempre tem, você reparou? Sempre nós temos alguém que está pintando, né? E não é só um, são vários, né? E agora no Atlético Paranaense, o Vitor Roque. Olha, como foi o jogo? Edu, parecido com aquilo que a gente tinha falado ontem. Primeiro tempo, o Atlético ali, segurando, mas olha, encarando o Estudiantes. Cara de Filipão. Não, eu sei que parece um lugar comum, um chavão, mas nós falamos isso aqui ontem. Será um time que não vai se expor e não vai temer o adversário. O Atlético solenemente ignorou a história do Estudiantes na própria Libertadores. Ficou indiferente à pressão do público. Aquela coisa do estádio, o caldeirão, a torcida acaba sendo o 12º jogador. Nada. Vocês repararam? E divididas ali também. Do Atlético, naquela de, o time da casa vai intimidar. Não, o Atlético foi também para cima, tomou até cartões amarelos. Mas, enfim, mostrou para o Estudiantes que não estava temeroso, como o Estudiantes fez no jogo de ida. No segundo tempo, uma ligeira mudança. À medida que o tempo foi passando, o Estudiantes tinha a necessidade de fazer o resultado, né? Jogava em casa, afinal de contas. Aí foi também se cansando, deu alguma brecha e o Atlético foi aparecendo. Não que tenha incomodado o goleiro do Estudiantes. O Bento também não foi muito incomodado não, hein? Não. Na verdade, não foi. Não é que o Estudiantes tenha criado um monte de oportunidades. Agora, o lance do gol... O Gaciba vai falar, né? Vai. Eu fiquei, olhei... Gol anulado, você está falando. Do gol anulado. Do Estudiantes. Do gol do Estudiantes anulado. Olha, é que o árbitro foi assim, digamos, ele foi muito rigoroso, levou muito à risca aquela coisa de um jogador que está numa posição de impedimento, e estava, né? O Morel. Acaba tirando a possibilidade de o goleiro reagir de uma forma adequada. Olha, a discutir, viu? Mas aquele lance foi também emblemático, pesou muito contra o Estudiantes e encheu o Atlético de brios. Ou pelo menos lhe deu a certeza, ou quase isso, de que iria para os pênaltis. O Atlético estava querendo isso mesmo, ia para os pênaltis. Só que interessante, no lance do gol, como eu falei, a gente olha, havia 7 jogadores do Atlético. É meio que aquela coisa assim, sei lá, é o último lance mesmo? Vamos ver o que acontece. E aconteceu algo extraordinário. Olha, se a vitória do Palmeiras foi emocionante, épica, porque veio nos pênaltis com 2 a menos, etc. e tal, essa não foi menos não, hein? Não foi menos. Jogando fora de casa, contra um time que tem peso, que tem história. E encarou, eu falava ontem, olha, 2 equipes que se equivalem e o desempenho nos 2 jogos mostrou isso daí. E está aí agora o Atlético classificado. E vou fazer uma pergunta para você. Você que é um cara muito ligado. Quantos jogos o Palmeiras perdeu no ano? Foram 5, né? 5. Você sabe, foram 4 times só que ganharam do Palmeiras. Começando pelo Chelsea. Chelsea.
Sabe qual outro? Perdeu pro Atlético, perdeu pro Ceará no Campeonato Brasileiro, perdeu pro Furacão. São Paulo 2 vezes e o Furacão no Palestra. 2-0. Então, não é que a coisa é fácil, não. Você acha que o Flamengo vai passar fácil? Passar fácil, que eu digo assim, vai ter vida fácil no jogo de volta na Copa do Brasil? E você acha que o Furacão, por exemplo, no Campeonato Brasileiro está morto? Também está ali em cima. Então, impressionante. Tem de tirar o chapéu para o Atlético, para um trabalho que faz há bastante tempo e para o Filipão também, né? E o Filipão sai de cena, fica ali meio quietinho em casa, curtindo a família, vendo o jogo, de repente alguém lembra, traz o Filipão e está aí o Filipão mostrando que não é por acaso que ele tem a história que criou. Sim, sempre alguém vai lembrar do 7-1, jamais será esquecido, ele sabe disso, nós sabemos também. Mas também a gente não vai esquecer o que ele fez no Criciúma, o que ele fez no Grêmio, o que ele fez no Palmeiras, o que ele fez no Cruzeiro, o que ele fez na seleção de Portugal e o que está construindo agora também no Atlético Paranaense. Parabéns ao Furacão e ao seu treinador. Bom, daqui a pouco a gente analisa, os argentinos estão reclamando uma barbaridade desse jogo, né? A gente vai ver os jornais argentinos, o Verón criticou bastante. Já, o Gaciba vai comentar os lances. Mas antes, como prometido, Vitor Roque escutando a narração do gol. João Guilherme narrou e Vitor Roque escutou. Quero ver. Vitor, você já há pouco tempo fez muita coisa. Agora você, acho que é a primeira vez vai escutar um gol seu, em loco, ao vivo, do nosso narrador, o João Guilherme. Vamos lá, solta pra ele. Fica com o Pedro Henrique. Último ataque. Olha aí o Furacão. Terans leva a bola aqui pro cantinho. No drible. Passou. Levou. Rolou pra trás. Vitinho. Escora. Cruza. É agora. Cabeçada. É gol! Consegue o gol no final para deixar perplexo o estádio em La Plata. Vitor Roque dentro da área, um momento inesquecível, um duro golpe no futebol argentino. Tem que respeitar o futebol brasileiro, tem que respeitar o Clube Atlético Paranaense. Vitor Roque, você acaba de ganhar o carimbo de que você vai ser o que todos pensamos, um grande jogador, decisivo, 17 anos, fazendo gol em Libertadores da América. Ele veio de trás e tocou de cabeça para classificar o Atlético Paranaense no último lance do jogo. Deu, cara, você proporciona alegria para o torcedor dentro de campo, mas assim, acho que uma narração como essa proporciona alegria para você também, né? Sim, com certeza, como falou na narração, incrível, né? A narração é incrível, é um momento inesquecível, né? Que vai ficar sempre marcado na minha carreira e só agradecer a Deus, né? Pelo esse momento e graças a Deus pude fazer o gol aí e saímos com a classificação. É isso, que mesmo que ele tenha uma carreira espetacular, com grandes conquistas, que parece estar seguindo esse rumo, não vai esquecer essa noite jamais. Não, claro que não, que é isso. Eu não sei, claro, o Palmeiras já mostrou força na Libertadores nos últimos 3 anos, com os mais diversos tipos de adversário. Agora, eu vou te falar, eu não sei, né? Eu gostaria de entrar na cabeça do Abel Ferreira ou de jogadores. Eu acho que a turma do Palmeiras preferia pegar o Estudiantes do que o Atlético, que a parada é mais complicada, hein? Ponto aí, a gente está vendo novamente. Corta pro Antero, por favor. A gente está vendo a jogada de novo, ó. Olha lá. Os 3 que entram vão muito bem, né? Vão. O Terans, que é bom jogador, aí vai pro Vitinho e Vitinho contra o xará dele, o Vitor Roque. Os 3 que saíram do banco estão fazendo com personalidade, né? E você vê que houve a tentativa, né, do zagueiro sair para deixar ia falar o Vitor Roque, que é Vitinho também, né? No impedimento, mas nada, mas foi normal. Também o choque com o goleiro também foi normal. Vitor Roque deu de ombros para o temor do estádio adversário. O Andurra demorou pouquinho mais, né, para
segundo ele chegou atrasado. É um bom momento para a gente chamar a nossa análise tática com o Antero Greco. Então vai, vamos lá. Soltar. Então é isso. Olha só, o último lance praticamente da partida. A bola aqui, o Terans pega quase aqui na lateral. Ele dá uma segurada. Eu tive a impressão que ele estava fazendo o seguinte, segurando a bola para ganhar tempo. Sabe, naquela de que a gente tenta chutar para o gol e daí repõe em jogo e termina. A calma do Vitinho chama atenção, né? Só que vai para o Vitinho controla, vira para cá, vira para lá. Olha, 4 jogadores, 3, né? Um fora da área, mas tentando evitar o lançamento. Ele ainda assim consegue, no meio de 2 jogadores, encontrar o Vitor Roque. E houve uma tentativa, né, olha lá, que eu falei assim, também 3 em cima dele, do Terans. Olha como se apresenta aqui o Vitinho, fala, toca pra mim que eu me viro. Ó, e aí a gente gira vai ver o corpo, vira pra perna esquerda. E como o Lolo sai da posição para tentar deixar impedimento. Exatamente, tentar deixar o Vitor Roque impedido e não dá vê o que com os acontece. burros na água. Essa é muito boa, exatamente. E ele se antecipa, então, na verdade, não houve a dúvida se havia ou não impedimento. Eu acho que a dúvida era se havia tocado com o braço, ou se havia cometido falta no goleiro, e árbitro chegaram à conclusão que não. Havia dúvida também se o Terans não pôs a mão no começo da jogada. Não pôs. O Gaciba vai falar sobre isso já. Mas foi um time muito lutador, né? O Thiago Heleno, o Pedro Henrique ali na zaga, o Fernandinho. Sim. O Coelho lá na frente quase marcou um gol também no segundo tempo, ia ser um golaço também. Não, foi. Um espírito de luta impressionante, conseguindo uma vitória no finalzinho, fora de casa, como fez com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Sim, e é um Atlético que a gente percebe que, com o tempo, ele vai ganhando, sabe, o estofo de protagonista. Não é por acaso que tem títulos da Sul-Americana e chega a essa semifinal não como, o patinho feio, a zebra, aquele que correu por fora. Não, ele foi crescendo na competição, né, e chega num momento de mata-mata muito bem. E em condições, gente, de dar muito trabalho ao Palmeiras. Se me perguntar por retrospecto, estou parecendo o Filipão, né? O retrospecto, né? Pela história, o lastro na Libertadores, né? E pelo time que tem mostrado, o Palmeiras, eu diria que tem um favoritismo, não assim acentuado. Mas isso é só papo de antes dos jogos, né? Porque esse Atlético aqui, ele entra muito, mas muito forte mentalmente. Assim como seu adversário, sobre o qual falaremos daqui a pouco. Semifinais da Conmebol Libertadores, dia 30 e 31 de agosto, então, os primeiros confrontos. Então, 30 é Atlético e Palmeiras, né? Terça-feira. 31, Vélez e Flamengo. Né? E na semana seguinte, inverte. Palmeiras e Atlético, Flamengo e Vélez. E aí faltará apenas um jogo para definição do campeão da América. No fim de... Aí dá uma pausa, né? Praticamente dois meses, né? É no fim de outubro. 2 meses.